Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. Nesta semana, destacamos os grandes temas julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2019. Entre eles, a decisão dos ministros de validar o indulto de Natal referente a 2017. E você vai ver também. União, estados e municípios têm responsabilidade solidária na distribuição de medicamentos e em tratamentos de saúde. Supremo impede a extinção de conselhos federais por decreto. Ministros do STF determinam fim da regra que obrigava gestantes e lactantes a apresentarem atestado médico para o afastamento de atividades insalubres. Os ministros do Supremo validaram o indulto de Natal assinado em 2017. A maioria entendeu que o indulto assinado pelo ex-presidente Temer não fere a Constituição. O ministro Luiz Fux destacou que parte do indulto natalino de 2017 trouxe critérios mais brandos do que nos últimos 20 anos. Para ele, o benefício poderia alcançar réus condenados nos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, o que daria a sensação de impunidade. Delitos dessa natureza, sabidamente, são de dificílima detecção, porquanto incorpóreos, entranhados na própria estrutura dos poderes públicos e muito bem engendrados para não deixar rastros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições da lei. A ministra Carmen Lúcia não estava presente na sessão do ano passado. Ela também considerou inconstitucional parte do indulto natalino de 2017. A edição deste decreto pode ser submetido, como já foi em outras ocasiões, já foi aqui afirmado, pelo descumprimento dos princípios da desproporcionalidade da medida proteção jurídica insuficiente, que agora foi, mais uma vez, anotado pelo ministro Vistor, ministro Luiz Fux. Eu estou, portanto, acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente nos exatos termos do ministro relator. 6 ministros já tinham votado em 2018 a favor do indulto por considerar que este é um ato exclusivo do presidente da República e só cabe a ele definir quais são as regras para a concessão do benefício. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, último a votar, acompanhou esse entendimento, formando assim a maioria de 7-4. Eu peço ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência e julgar improcedente a ação. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos próximo ao Natal pelo presidente da República, que está previsto na Constituição. Se for beneficiado com o indulto, o condenado tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Como tem validade anual, as regras do indulto de 2017 só valem para os presos que preenchiam os critérios naquele ano. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. Aqueles que tiveram direito ao indulto, que foi suspenso, e agora o Supremo confirma que aquele indulto conferido teve plena validade, aquelas pessoas que foram atingidas por esse indulto devem ser beneficiadas. E quem conversa com a gente sobre esta importante decisão do Supremo é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, Karina, boa noite. Boa noite, Guilherme. Você pode explicar melhor a decisão, por favor? A decisão do Supremo foi uma decisão bastante discutida, porque envolvia a constitucionalidade desse decreto de indulto natalino expedido pelo ex-presidente Michel Temer. Mas o Supremo, por maioria, como a gente viu na reportagem, acabou confirmando a validade do indulto, dizendo, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acabou abrindo uma divergência, que há uma discricionariedade do presidente da República em estabelecer os critérios e os requisitos
para que o condenado possa ser perdoado por aquele crime que ele cometeu. E só cabe ao presidente da República fazê-lo. Então, é uma forma de perdão, como a gente viu, prevista na Constituição, e somente a Constituição pode estabelecer os limites como de fato faz. Ela diz que não pode haver indulto para crimes hediondos, por exemplo, tráfico de entorpecentes, terrorismo, tortura, mas não poderia o Supremo Tribunal Federal estabelecer outros critérios se não observados só esses da Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator, ao votar e ficou vencido nesse ponto, ele disse, e os outros ministros que o acompanhavam também entendiam da mesma forma, que determinados crimes não poderiam ser alcançados por esse indulto, como crimes contra o sistema financeiro, crimes envolvendo lei de licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Mas o ministro Alexandre de Moraes disse não, os limites são fixados na Constituição e os únicos crimes que não podem ser indultados seriam esses crimes hediondos. E nesse sentido, o Supremo acabou então confirmando a constitucionalidade do decreto do ex-presidente Michel Temer de 2017 e nesse sentido foi a votação no plenário do Supremo. Obrigado, Karina. Você volta daqui a pouco, tá certo? Combinado. E o Supremo Tribunal Federal manteve a responsabilidade solidária da União, estados e municípios para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. O STF já definiu que há responsabilidade solidária, ou seja, todos devem garantir esse direito. O ministro Edson Fachin, que havia pedido vista, agora votou no caso. Proponho a esse colegiado que examine enunciar-se o seguinte: primeiro, a obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, 2º da Constituição Federal, de prestar saúde em sentido amplo, ou seja, de promover em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas por meio de critérios de hierarquização e descentralização nos termos da Constituição da República, especialmente artigos 196 e seguinte. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também sugeriu uma decisão. A demanda exigirá a presença dos entes conforme sua atribuição no sistema. 2 pontos. União, responsabilidade técnica. Estado ou município, conforme o nível de responsabilidade de execução na política de saúde, com divisão de custeio entre todos os entes, responsabilidade de financiamento, conforme complexidade do atendimento. A seguir, vamos falar da decisão do Supremo de impedir a extinção de conselhos federais criados por lei. Os detalhes você vê em instantes. Justiça é você conseguir ter acesso a direitos. O Supremo derrubou norma da reforma trabalhista que obrigava gestantes e lactantes a apresentarem atestado médico para se afastar de atividades insalubres. O trecho da reforma trabalhista que passou a obrigar mulheres e lactantes a apresentarem atestado médico, indicando que não podem trabalhar em locais insalubres, foi defendido pela Confederação Nacional de Saúde. Temos no nosso dia a dia o convívio direto com questões que envolvem a insalubridade dentro dos setores hospitalares e pelo fato de que a nossa força de trabalho hoje representa 74,5% de mulheres como prestadoras de serviço dentro da saúde. Já para a Central Única dos Trabalhadores, a mudança coloca os riscos de trabalhar nesses locais nas mãos das trabalhadoras. No momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde, nesse diálogo, o empregador entra numa situação fragilizada. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a mudança da reforma trabalhista de 2017, ressaltando que a proteção das gestantes e dos bebês são direitos irrenunciáveis. Eu vou mais além, presidente, não só o desconhecimento, a impossibilidade
pela distância de centros médicos, a própria negligência, ou mesmo por medo de vir a ser demitida posteriormente, por uma coação de que, se chegar com atestado médico, após o período da licença, após o período de estabilidade em virtude da gravidez, poderá ser demitida. Na mesma linha vieram os votos seguintes. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, nascituro e a infância. Penso que viola a proteção da maternidade, que é um direito social previsto no artigo 6º. Penso que viola a proteção da criança, sobretudo a proteção da criança que a norma protetiva visa resguardar. Implica inegável retrocesso social, porquanto a revogar anterior norma proibitória do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo trabalhista em 2016. O ministro Marco Aurélio divergiu. Onde o conflito dessa norma com a Constituição Federal? Não é razoável preconizar-se que haja um pronunciamento técnico de profissional da medicina sobre a conveniência do afastamento do ambiente insalubre em grau médio. A decisão do plenário foi por maioria e, portanto, cai da reforma trabalhista a exigência de mulheres e lactantes terem que apresentar atestado médico para se afastarem de trabalhos insalubres. Não se revela possível nem legítimo acolher-se qualquer cláusula legal que, em conflito com o texto de nossa Carta Política, culmine por prejudicar a mulher trabalhadora ou por reduzir-lhe, quando não por suprimir-lhe, conquistas sociais já definitivamente consolidadas. E a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto, exatamente sobre esse tema votado aí pelo Supremo. Durante o voto, a ministra Rosa Weber falou em retrocesso social. Você pode explicar isso melhor? Essa foi uma expressão bastante utilizada durante todo o julgamento, inclusive o ministro Celso repete aqui nessa reportagem que a gente acaba de visualizar. O retrocesso social porque tanto gestante como lactante eram afastadas automaticamente do trabalho e agora, com essa determinação implementada a partir da lei de 2017, mas que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, elas teriam que comprovar que não poderiam continuar no trabalho a partir da apresentação desse atestado médico. Então, haveria um retrocesso naqueles direitos que já haviam sido alcançados para que elas pudessem ser afastadas automaticamente. Então, isso seria um retrocesso nesse direito social de proteção tanto à maternidade como também de proteção à saúde da criança. Esses foram os fundamentos que levaram os ministros, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, a decidir que essa alteração legislativa na CLT, na consolidação das leis do trabalho, fere a Constituição Federal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que atribuir esse ônus às gestantes e às lactantes poderia criar um embaraço no exercício do seu direito, na medida em que nem todas as mulheres têm acesso à saúde básica para conseguir um atestado médico que comprovasse a conveniência ou não dela continuar trabalhando. E mais, a legislação estabelecia uma diferença de graus de insalubridade para as gestantes, um grau médio ou mínimo de insalubridade, e para lactantes, em qualquer grau, haveria necessidade de apresentação desse atestado. E com essa decisão do Supremo, levando-se em consideração, então, portanto, a proteção à maternidade, a proteção da saúde da criança, os ministros acabaram declarando inconstitucional essa alteração feita pela reforma trabalhista, que aconteceu em 2017. Obrigado mais uma vez, Karina, e você volta de novo ainda, hein? Combinado. Até já. O Supremo Tribunal Federal impediu o presidente da República de extinguir conselhos federais criados por lei. Os votos dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes concluíram o julgamento sobre o decreto de abril do presidente Jair Bolsonaro, que permite a extinção de conselhos da administração pública federal. Os dois seguiram o relator, proibindo o governo de pôr fim a conselhos criados por lei. Vou pedir vênia divergência
para acompanhar o ministro relator concedendo parcialmente a cautelar. Neste decreto, nós tivemos algum tipo de aprendizado. Norma mal feita causa confusão. É quase que inevitável a edição de novo decreto, para esclarecer as situações de perplexidade que já graçam na esplanada dos ministérios e em todos os lugares. A própria AGU está sendo chamada a esclarecer se uma dada entidade, inclusive entidades que compõem agências reguladoras, foram ou não extintas por força do decreto. Portanto, gerou mais insegurança do que segurança. Com a decisão, os conselhos criados por decretos ou outros instrumentos podem ser extintos por decisão do presidente da República. Segundo o decreto, a extinção destes órgãos está marcada para o próximo dia 28 de junho. Alguns conselhos, não vou me referir a um apenas, alguns conselhos permanecerão como estão, outros poderão ser redimensionados, alguns fundidos, até por uma correlação. A notícia que nós temos é que há um grande número de conselhos que há anos sequer se reúne, né? Então não há uma operacionalização das suas atividades, o que demonstra que não eram necessários. Você vai ver em instantes. Ministros do STF definem que o Estado não é obrigado a fornecer remédio sem registro na Anvisa. É daqui a pouco. Voltamos já. Agir de forma justa, de acordo com o que a sociedade espera. Em 2019, os ministros do Supremo definiram que o Estado não é obrigado a fornecer remédio sem registro na Anvisa e determinaram regras para casos específicos. A pauta que temos hoje em discussão, a partir desta sessão extraordinária, ela é das mais relevantes e importantes. Buscará contribuir para a parametrização da atuação do Judiciário na implementação do direito à saúde. É mais um passo a ser adotado por este poder, a par dos que já vêm sendo adotados na seara extrajudicial. O julgamento desse caso começou em 2016 e em 2019 o plenário do Supremo concluiu e definiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos que não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou que ainda estão em fase de experiência. Até porque, por isso também fiz questão de salientar, as decisões judiciais em matéria de medicamentos, matéria de saúde, são cumpridas com orçamento destinado à saúde. Em outras palavras, o montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. A regra é que é indispensável o registro do medicamento da Anvisa e que, em nenhuma hipótese, há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental. Mas, em situações excepcionais, permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Os ministros também determinaram que pode ter exceções em alguns casos, mas para isso estabeleceu condições. São permitidos quando a demora da Anvisa em analisar o registro do remédio. No caso de doenças raras e ultra-raras, o juiz pode autorizar o medicamento, mesmo que a Anvisa não tenha extrapolado o prazo de análise do registro. O medicamento deve ter registro em agências reguladoras no exterior. E quando não há substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que pedem esses medicamentos deverão ser propostas à Justiça Federal e contra a União. E agora a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, explica melhor esta decisão. Por favor, Karina. Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que não se tratava definitivamente de uma negação ao direito de saúde das pessoas, mas sim numa otimização dos gastos com a saúde pública, já que
Nesse caso, apenas aquelas pessoas que entrassem em juízo conseguiriam uma liminar para obter esse tipo de medicação, ou experimental, ou sem registro na Anvisa, com o mesmo dinheiro que seria destinado a toda uma coletividade. Então, haveria um tratamento diferenciado. O ministro Alexandre de Moraes, que acabou abrindo a divergência em relação ao ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, que votaram no sentido de que só pode haver o fornecimento de medicação com registro na Anvisa, ele trabalhou justamente essa ideia. É possível, sim, que haja o fornecimento, mas desde que alguns critérios sejam estabelecidos. Então, por regra, o Supremo definiu que medicação experimental, o Estado, nem por ordem judicial, pode ser obrigado a fornecer. Mas aquela medicação que não tem registro na Anvisa, pode, atendendo àqueles requisitos que foram estabelecidos na decisão, ser fornecido ou ser o Estado obrigado a fornecer por ordem judicial, desde que, como a gente viu, seja uma medicação para doenças raras ou ultra raras, e tem que haver já um pedido do registro dessa medicação na Anvisa e que por demora na análise do processo ainda não foi autorizado, mas nesse caso uma ordem judicial poderia fazê-lo. Não há um substituto terapêutico no Brasil que substitua aquela medicação que ainda não foi autorizada e desde que essa medicação já tenha registro em agências internacionais renomadas. Então, a regra é que não deve fornecer, mas comportadas essas exceções, é possível que por ordem judicial se determine o recebimento dessa medicação e o fornecimento dessa medicação pelo Estado. Obrigado, Karina. Boa noite para você. Eu que agradeço, Guilherme. O Supremo Tribunal Federal autorizou a venda de ações da Transportadora Associada de Gás. Agora, a subsidiária da Petrobras poderá ser privatizada. A decisão veio após o plenário afastar a exigência de autorização legislativa e de licitação para a venda do controle acionário. Mas os ministros entenderam que a venda da empresa-mãe deve ser autorizada pelo Legislativo e passar por processo de licitação. Foram 3 sessões dedicadas a discutir a lei das estatais em vigor desde 2016. 2 principais pontos. O governo poderia vender essas empresas sem aval do Legislativo e nem licitação? O julgamento ainda envolveu as subsidiárias. Nessa quinta-feira, ficou decidido que a empresa matriz, como por exemplo a Petrobras, não pode ser vendida sem licitação e autorização do Congresso Nacional. A decisão também vale para governos estaduais e prefeituras. A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa. Segundo, elicitação. Sobre as subsidiárias, a maioria entendeu que pode haver flexibilidade nessas operações. Assim, fica permitida a venda de ações sem licitação e lei autorizando. Mas o processo tem que ter competitividade para garantir a sobrevivência dessas empresas. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico. Durante a sessão, os posicionamentos tiveram algumas diferenças. A ministra Carmen Lúcia disse que a venda de estatais deve ocorrer por meio de licitação, após lei autorizando. No entanto, o mesmo não vale para as subsidiárias. Licitação é exigida sempre, é ela que garante que nós não saiamos de uma situação de ineficiência do Estado para ficar nas mãos também de particular, que é escolhido com quebra do princípio da impessoalidade, é ela que impede a eficiência, porque a busca do lucro eventualmente faz com que o cidadão seja destratado e não com melhor cumprimento, melhor atendimento. A ministra Rosa Weber defendeu lei específica para vender estatais e lei genérica no caso das subsidiárias, não sendo uma exigência submeter essas operações à licitação. A existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico,
no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partiu para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. O ministro Gilmar Mendes condicionou a venda de empresas públicas à prévia autorização legislativa e, para as subsidiárias, deveria ser livre. Na prática, os processos de desinvestimento não têm sido realizados de forma direta ou sem a observância de preceitos que garantam a competitividade. Esse é um ponto importante da temática. O ministro Marco Aurélio votou para referendar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Referendo para dar interpretação conforme ao inciso 18 do artigo 29 da 13.303, jungindo a alienação que implique o controle, a transferência de controle acionário subsidiária à feitura em si da licitação. O que foi definido é que a venda das matrizes ela depende de lei. E isso é do jogo democrático. E o Supremo Tribunal Federal ele deu essa segurança jurídica para que, em relação às matrizes, nós sigamos ritos específicos. E certamente o Poder Executivo vai seguir aquilo que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça. Tchau. Thank you.